Oi, 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 pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Gente, eu espero que seja tudo ótimo, que a vida de vocês esteja uma maravilha. Pessoal, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ortografia. Lembrem que na aula anterior nós falamos sobre o emprego da letra G, da letra J, do S e do Z. Vamos dar continuidade, tem coisas bem importantes que eu quero falar para vocês. Antes de tudo, tem um desafio, olha só. Aponte a toperinha em que o S possui som de Z. Aí você tem dengoso e sabido. Eu entreguei, a questão, é bem simples. Por que eu trago essa questão? Porque nós vamos trabalhar, pessoal, o som C. Tá? Nós vimos algumas regras do emprego do S e do Z na aula anterior. Agora, esse som C, ele se repete em algumas outras letras e a gente precisa estudá-las. Bem, ortografia, gente, é um estudo um pouco complexo, requer muito cuidado. Às vezes você precisa saber da etimologia, da origem da palavra, de onde veio, de qual derivou, e nem sempre é tão simples. Existem algumas regras que nós estamos estudando, mas elas sozinhas não são suficientes. A gente precisa consultar dicionário, precisa sempre estar fazendo boas leituras para nos familiarizarmos com as palavras. Tudo bem? Essa é a informação inicial que eu quero passar para vocês. A partir de agora, vamos estudar a ortografia desse som C. O som C ele vai acontecer na letra S, no SS, nesse dígrafo, no C cedilho e no C, tá? Óbvio, diante do E e do I. C diante do E e do I. Então, olha só a palavra sapo. Olha o som C. Esse chiado, esse sopro, tá? É o som C. Sapo. Ressaca. Percebe? Cachaça. Olha a repetição. Olha o puxado desse som. Cedo. Então, existem algumas regras para minimizar as nossas dúvidas em relação ao emprego do S, SS, C cedilha ou C, quando o som for o som C. Bem, trago para vocês isso aqui, Facebook, tá? Uma pessoa disse assim, olha, eu fiz o último concurso, PM Bahia, e não estou conseguindo ver se eu passei. O que faço? Gente, aqui, essa estrutura frasal dele aqui está totalmente cheia de erros de ortografia, não é? Você começa aqui com o fiz, que é com Z e não com S. O último é acentuado, é a proparoxítona aqui no U, estou apontando para vocês. Concurso tem um N aqui. Olha, siglas, PM, Bahia, tudo é com letra maiúscula, gente. Até 3 letras, letra maiúscula, tá? Existem outros problemas. E tem também o faço. 2S, olha como ele escreveu, né? Bem, uma pessoa viu isto e respondeu, vai estudar, né? Usou internetês, olha, o PQ, VC na internetês, porque você não passou. Fiz é com Z e faço escreve-se com C cedilha e não com SS. Esse problema aqui, ele escreveu faço com 2S justamente porque é o som C. E ele teve dúvida e aplicou 2 S's e não o C cedilha, como manda a regra ortográfica. Tudo bem? Vamos estudar algumas regrinhas para vocês ficarem mais atentos nessa questão. Bom, eu vou utilizar a letra S no início de palavras, tá? Essa é uma regra bem inicial, bem básica e praticamente vocês não erram. Olha, sapinho, seco, né? Socorro, sopro, solitário. Ok? Vocês não erram. O S, a letra S, eu aplico sempre no início das palavras. É quase sempre, tá? Existem algumas variações, ou, por exemplo, a palavra cedo, som de C, mas não é com S, obviamente. Então, na maioria das palavras, com som de C, eu vou aplicar S. Cedo é uma exceção, aplico um C. Ok? Bom, a segunda regra diz que nos sufixos, de naturalidade, o sufixo ense, tá? Então, piripiriense, portuense, piauiense, dessa ideia de natural, é natural de, então eu uso essa terminação ense com S, não com C cedilha, né? Até porque fica estranho demais, com C não, aplico S, tudo bem? Ense indicando naturalidade. É natural de onde? De qual lugar? Bem,
Também tem uma regra que diz que as palavras formadas com o prefixo ob. Ob significa, um prefixo significa adiante de, contra, não é? Então eu tenho observação. Então logo após o ob de observação, eu vou colocar um S, uma letra S. Obsessão, logo após o ob, a letra S. Obsolescência, olha essa palavra comprida e estranha, não é? Obsolescência, logo após o ob, o S. O que é obsolescência? Existem produtos, pessoal, que eles ainda têm utilidade, têm efeito usual, mas já sai um novo produto para que você seja induzido a comprar um novo produto. Isso chama-se, no mercado, obsolescência programada. Por isso que você sempre quer estar atualizado com um novo celular, com um novo computador, porque existe uma obsolescência, um tempo de uso programado para aquele objeto que você comprou. Por quê? O fabricante ele quer vender uma outra máquina, um outro produto para você. E para isso ele vai sempre estar atualizando, dando modernidade. Nós chamamos isso de obsolescência, aquele produto que vai ficando para trás. Exceção a essa regra, olha, obcecar, C e não S. Esta é uma exceção. E os derivados da palavra obcecar, obcecado, obcequei, ok? É a exceção. De regra, ob, logo após vai ter a letra S, tudo bem? A exceção, obcecar. Bem, quando é que eu utilizo SS? Gente, entre vogais, né? Óbvio, entre vogais, abissal, antepassado, massa, passatempo. Tá? Bom, segunda regrinha é no sufixo essa, abadesa, condessa, tudo bem? Também você vai aplicar dois S's. Está, olha só, entre duas vogais. No sufixo íssimo, tá? Esse sufixo, pessoal, é um sufixo que indica o grau superlativo absoluto sintético do adjetivo. Então, belíssimo, belíssima, caríssimo, né? Fortíssimo, tudo bem? Então, no íssimo, essa terminação, esse sufixo, é dois S's, tudo bem? Bom, uma quarta observação, uma quarta regra para emprego dos dois S's são em palavras derivadas ou compostas, formadas a partir de palavra que tenha S no início. Por exemplo, ora, ultra sofisticado, eu tenho o prefixo ultra, que é elevado, extremo, né? Extremado. Então, e a palavra seguinte, ó, sofisticado, começa com S. Então, na hora da junção ultra mais sofisticado, eu dobro esse S, porque senão ficaria um som de Z. Lembra que um S entre duas vogais tem som de Z, ficaria ultra sofisticado. Olha que estranho. Por isso que a regra diz que temos que colocar mais um S para dar esse som de C. Ultra sofisticado. Mini saia, a mesma coisa. Mini, prefixo pequeno, né? Saia, olha só, palavra iniciando com S. Então juntou, dobrou o S. Contrassenso. Ok? Senso começou com S, dobra o S, junto com o prefixo. Estou apontando para vocês. Autossugestão. Né? Auto é aquilo de si mesmo, da própria pessoa. Né? Então, auto é um prefixo. E eu tenho sugestão que começa com S. Então, esse S é dobrado. Então, autossugestão. Dois S desta maneira. Bom, os livros vão sempre dar essas indicações aqui para vocês. Você vai usar SS em palavras derivadas de outras terminado em ceder, gredir, primir e tir. Eles colocam assim misturado nessas terminações aqui, tá, gente? E aí, olha só, palavra, por exemplo, conceder. Então, quero fazer concessão. A concessão vem de conceder. Então, dois S's, tá? Porque a terminação, ó, ceder. Percebe? Regredir, eu quero escrever a palavra regressão. Regressão vem de regredir. Olha só, ele tem a expressão gredir, a partícula gredir, portanto, dois S. Quero escrever compressão. Compressão vem de comprimir. Olha só, primir, terminação. Quero escrever permissão, vem de permitir, tir no final. Bem, isso aqui é o que os livros apontam. Eu fiquei lá em casa observando como se comportam a formação dessas palavras. E eu achei uma coisa bem interessante.
eu misturei, né? Coloquei nessa ordem aqui que está para vocês verem, ó, ceder, gredir, primir, tir, e cheguei a essa sequência mnemônica, tá? Para melhorar a aprendizagem de vocês. Olha só, você vai aplicar SS em palavras derivadas de outras palavras, né? De verbos que terminaram em der, dir, mi, tir. Lembra? Der de mentir, se der de mentir, se der de mentir. Lembra essa expressãozinha, ó? Se der de mentir. Então, a expressão mnemônica é essa. Se der de mentir, você vai aplicar SS. Repetindo, em palavras que são derivadas de verbos terminados na sequência se, der, dir, mir, tir. Então fica assim, lembra, se der de mentir, se der de mentir. Somente para que você memorize mais facilmente esta regra. Então, palavras derivadas de verbos terminados em der, dir, mir, tir, você aplica SS. Obviamente, se antes não estiver a letra R ou N. Por exemplo, ó, eu quero escrever excesso, vem de exceder. Olha só, está dentro da regra se der de mentir. Tá vendo? Der, terminação. Então, 2 S's. Quero escrever processo, vem de proceder. A mesma coisa, olha só, dentro da regra, se der, dir, mentir, der. Eu quero escrever a palavra progresso. Veja, dentro da regra, dessa sequência mnemônica, se, der, dir. Tá vendo? Então, vai ser 2 S's. Eu quero escrever impressão. Também, terminação mir, porque impressão vem de imprimir. Se der, dir, mir, tir. Quero escrever a palavra permissão. Permissão vem de permitir. Então, se der, dir, mir, tir. Olha só, a partícula final. Tudo bem? Então fica um pouco mais fácil. Por exemplo, a palavra compreensão vai ser com 2 S's? Não. Por quê? Vai ser apenas com um S. Por quê? Antes que ela derive de compreender, antes do der tem a letra N. Então eu vou ter a aplicação de S, um S apenas. Compreensão vem de compreender e se escreve apenas com um S. Ah, professor, atender vem, atenção vem de atender. Então atenção vai ser com 2 S's, um S. Como é que vai ser? Não é com C cedilha não, professor? Pessoal, atenção não vem de atender. Não, a atenção vem de ater-se, isto é, estar atento, estar observando, estar cauteloso, né? Então vem de ater-se, não vem de atender. Então atenção é com C cedilha. E aliás, ater-se também vem do verbo ter. E todas as palavras derivadas do verbo ter, com o som de C, será aplicado C cedilha. Quer ver? Por exemplo, eu tenho a palavra retenção. Retenção vem de reter, reter vem de ter. Então, retenção é com C cedilha. Percebe? Detenção. Ah, meu Deus, com C cedilha, 2 S, como é que é isso? Gente, detenção vem de deter e deter vem de ter, portanto, é com C cedilha. Tudo bem? Facilitou a vida de vocês? Pois é isso. Em resumo, se você quiser escrever uma palavra e essa palavra vem de um verbo que terminou em se der, dir, mir, tir, não tendo antes dessas expressões R ou N, você aplica 2 S's, como é o caso de repressão, que vem de reprimir. Tudo bem, pessoal? Continuando. Bom, você vai utilizar a letra C. No sufixo ácio, relativo a semelhante, né? Farináceo, de farinha, relativo a farinha. Galináceo. Ah, você vê uma ave, parece uma galinha, dos galináceos, não é? Então, esse ácio vai ser com C, tudo bem? É óbvio que é apenas antes de E ou I, não é? É o som que vai ter o som de C. Nos sufixos ânsia e ência, quando significarem ação, resultado da ação, estado, olha, constância, olha a terminação, sufixo ânsia, concorrência, paciência, né? Bem, você também vai usar a letra C no sufixo ice, ícia,
Ície, quando indicarem qualidade ou estado. Palermice, tolice, malícia, imundícia, sempre com C. Pessoal, depois do som de C, em algumas palavras, como é o caso de nascimento, por exemplo, certo? Então você tem, ascendente, esse soprinho, esse sibilo é a letra S, é o som C, melhor dizendo. Ascendente, percebe? Florescer, tudo bem? Então você, diante destes sons, você vai aplicar em algumas palavras o C. Pessoal, também você vai aplicar o C normalmente após N, que nasala as vogais I ou U. Por exemplo, lince. Olha, lince, esse N está nasalizando a vogal I, lince. Parte desse som pronunciado sai por sua boca e outra parte pelo nariz. Incidente, olha, percebe? O N está nasalizando a letra I. E assim vai, olha. Pronúncia, o N nasaliza a vogal U, portanto eu vou aplicar C. Bom, eu aplico C cedilha, pessoal, antes de A, de O ou de U. Nesses casos aqui, sufixo aça, aço e uça. Ideia de abundância, intensidade, aumento, grandeza, não é? Então eu tenho, olha, arruaça, barcaça, melaço, mulheraça, vidraça, sempre essas expressões aça, aço, uça, tá bom? C cedilha. Bem, também eu uso C cedilha após o N que nasala o I e o U, semelhante da regra anterior. Por exemplo, extinção. Então eu tenho o N, que é nasal da vogal I, portanto, C cedilha. Função, o N está nasalando a vogal U, portanto, C cedilha. Também você usa C cedilha, gente, logo após a consoante P. Por exemplo, acepção, concepção, erupção, recepção, tudo bem? Então, essas regras são bem interessantes. Bom, por incrível que pareça, existe uma confusão também sobre o emprego da letra E, da vogal E e da vogal I em algumas palavras. Mas existe uma regrinha que nos ajuda bastante sobre a utilização correta do E e do I. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou usar o E em formas verbais, não é, que vieram de verbos terminados em OAR e UAR. Por exemplo, eu quero escrever a palavra abençoe. Veja, abençoe. Esse som final a gente pronuncia como um som de um I. E aí é que gera a dúvida. Abençoe. Sim, é com I ou é com E? Alguém pode dizer, professor, é com E, eu já sei disso. Mas é porque você já se familiarizou com essa palavra. Então, outras palavras vão gerar dúvida em você. E é importante você estar atento para isso. Se a forma verbal derivar de um verbo que terminou em OAR e UAR, você aplica o E. Então, abençoe vem de abençoar, terminação OA, então será E. Perdoe, eu vou colocar com E, porque vem da forma verbal perdoar, o A. Efetue, com E, por que razão? Porque vem da forma verbal efetuar, o A. Percebe? A terminação o A indica que efetue vai ser com a letra E. Também você coloca a letra E no prefixo ante, que dá a ideia de anterioridade, aquilo que vem em primeiro lugar, certo? Aquilo que vem antes, tá? Antevéspera, antecâmara, antessala, tudo bem? Bem, e quando é que eu uso o I? Gente, você vai usar o I nas formas verbais que derivarem de air, oer, uir. Olha só, a palavra atrai. Boa parte de vocês vai dizer, eu sei que é com I. Sim, mas outras vão dar confusão, pode gerar confusão em vocês. Contribui, com E, com I, certo? Corrói, então observa, vem de que palavra? Vem de que verbo? Qual forma verbal? Professor, atrai, vem de atrair, terminação air, portanto eu vou usar I e não E. Corrói, vem de corroer,
terminação OIR, portanto vai ser corrói com I. Contribui vem de contribuir, o ir, terminação. Portanto, aplica-se a letra I. Bem, e também você vai usar a letra I no prefixo anti, que dá a ideia de contrariedade, aquilo que é contrário, né? Antiabortivo, antiácido, antidemocrático, né? Palavra bem em voga agora, né? Antidemocrático, aquilo que é contrário à democracia. Tudo bem? Então, essas regras, elas podem ajudar muito vocês na hora de escrever uma redação para o Enem, por exemplo, uma prova da EJA, né? Provas de concursos públicos. E é claro, gente, que vocês precisam sempre consultar bons dicionários, fazerem boas leituras, tá? Ler é essencial. Todas as minhas aulas eu indico leituras para vocês de livros que eu já li, que gosto e passo para vocês também fazerem suas leituras, tá? Por isso é que na aula de hoje eu quero apresentar para vocês Contos entre Gerações. Lembra, na aula anterior apresentei Poemas entre Gerações, é um livro que é uma coletânea de escritores, tá? No caso também de Contos entre Gerações. Ele foi organizado pelos imortais da Academia Parnaibana de Letras, Cláudio Arline e José Luiz de Carvalho. Existem vários contistas nessa obra e você pode adquirir aqui na praça, né, naquelas bancas, você vai encontrar essa obra. Tudo bem, pessoal? Boa leitura para vocês, bons estudos. Até a nossa próxima aula com uma aula só sobre questões de ortografia. Eu quero que você participe da próxima aula porque vai ser show, hein? Até mais, se Deus quiser. Olá pessoal, na aula de hoje nós continuaremos estudando o perímetro e a área das figuras planas. Então, a medida do comprimento do contorno de uma figura é chamada de perímetro. Observe, uma pessoa adquiriu um lote para a construção de sua residência. Aqui está o lote. Quantos metros de arame ela precisaria para cercar todo o terreno, usando 5 voltas de arame, certo? Então, o perímetro é justamente a soma de todos esses lados. Esse lado aqui mede 11,5, esse lado mede 8,5 metros, esse aqui mede 8,5 metros, aqui também mede 8,5 metros e esse pedaço aqui, esse comprimento, mede 13 metros. Então, o perímetro desse terreno seria a soma de todas essas partes aqui, de todos esses lados. Aqui já está armado, olha só, 8,5 mais 8,5 mais 8,5 mais 11,5 mais 13 dá igual a 50 metros. Né? Portanto, se uma pessoa fosse cercar esse terreno, ela precisaria de 50 metros para dar uma volta em todo o contorno do terreno. Agora aqui devemos ficar atento a um detalhe. Quando nós fizemos a soma, nós encontramos o perímetro, que é uma volta em torno do terreno. Aqui no enunciado do problema, ele quer que a gente dê 5 voltas de arame, tá certo? Então vai ser 50 metros, né? 5 vezes. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e 5 voltas. Dessa forma, nós multiplicaremos 50 por 5. Ficando assim, 5 voltas de arame vezes 50 metros vai dar igual a 5 vezes 5, 25. Aí a gente acrescenta esse zero aqui, então precisaria de 250 metros para cercar com 5 voltas de arame. Então, pessoal, baseado nesse problema que acabamos de ver, já dá para a gente resolver essa atividade. Observe, o proprietário de um terreno de formato retangular com lados medindo 10 metros e 15 metros. Ele pretende cercá-lo com 4 voltas completas de arame farpado. Então aqui na letra A, pergunta qual é o perímetro desse terreno, ou seja, uma volta no terreno. Então, como o terreno é retangular, nós já fizemos aqui o desenho de um retângulo, colocamos aqui as medidas, 10 metros e 15 metros. A gente já sabe que o perímetro ele é igual à soma de todos os lados, né? Então aqui é 15 metros, mais
aqui ó, 10 metros, mais a parte de cima lá também é 15 metros, é do mesmo tamanho aqui, 15, mais essa altura aqui é 10, aqui também é 10 metros. Dessa forma, o perímetro será igual à soma, né? Então vamos somar, ó. 15 mais 15, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então o perímetro desse terreno vai ser 50 metros. Então lá no enunciado dizia, né, que o terreno deveria ter 4 voltas de arame. Então dessa forma ele vai ter que pegar 50 metros e multiplicar por 4. Né? São 4 fios de arame, 4 vezes 5 dá 20. Acrescenta esse zero aqui. Então ele precisará comprar 200 metros de arame. E aqui na letra C, pergunta assim, ó, se cada metro de arame custa R$ 3,50, né, quanto ele gastará para comprar a quantidade necessária? Ou seja, para ele comprar 200 metros a R$ 3,50, quanto ele vai gastar? Então é fácil. A gente bota 200 metros e multiplica por R$ 3,50. E vamos ver aqui quanto é que vai dar. Então, ó, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 dá 0 também. 3 vezes 2, 6. Aqui nós vamos somar. Aqui, ó, 0. 0 mais 0 é 0. Aqui também dá 0. 1 mais 6 é 7. Aqui tem uma casa decimal para a direita, então a vírgula vai ficar aqui. Então, ele gastará R$ 700 para cercar o terreno com 4 voltas de arame. Agora nós vamos para a segunda questão. Olha só, o funcionário de uma empresa de pisos laminados, ele vai trocar o piso e o rodapé de um quarto. Veja a seguir a planta baixa desse quarto. Então aqui está o quarto com as medidas, né? Aqui mede 4 metros, aqui mede 4 metros. Esse comprimento aqui, ó, 6,4 metros. Aqui nós temos uma porta que mede 1,5 metros. Aqui a parede, 1,9 metros. E aqui 3 metros. Então, na letra A, está pedindo para a gente dizer quantos metros de rodapé serão usados. Então, pessoal, rodapé é aquela tirinha que fica em volta da parede lá embaixo, né? Acompanhando o piso, ele vai fazendo isso aqui. Nós temos que lembrar que aonde tem a porta, não pega rodapé, né? Não leva rodapé. Portanto, o rodapé dessa situação seria o perímetro menos o espaço da porta. Não vai ser necessário o rodapé vir aqui, no local da porta, ok? Então, a letra A ficará assim. Vamos colocar P de perímetro. Então, 6,4 mais 4 metros mais 3 metros mais 1,5 a gente já não vai colocar porque é o espaço, 1,9 a gente coloca, mais os 4 metros daqui também. Pronto, somamos todos os valores com exceção do espaço da porta. A quantidade de rodapé vai ser, somando tudo isso aqui, vai dar 19,4 metros. Letra A, 19,4 metros. A letra B pergunta quantos metros quadrados de piso laminado serão usados. A área não é a soma de todos os lados. A área desse quarto será a multiplicação da base pela altura, porque o quarto ele é retangular. Então, a área será igual, ó, a base é 6,4, certo? Então, ó, 6,4 multiplicado por 4. Esse resultado aqui desse produto será a área, né, do quarto. A letra B pergunta quantos metros quadrados de piso laminado serão usados. A área não é a soma de todos os lados. A área desse quarto será a multiplicação da base pela altura, porque o quarto ele é retangular. Então, a área será igual, ó, a base é 6,4, certo? Então, ó, 6,4 multiplicado por 4. Esse resultado aqui desse produto será a área, né, do quarto. Então vamos fazer esse cálculo bem aqui, ó, 6,4 multiplicado por 4. Então 4 vezes 4 dá 16, sobe 1.
4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Então, ó, uma casa decimal, a vírgula vai ficar aqui. Então, ó, a área do quarto será 25,6 metros quadrados. E aqui na terceira questão, pessoal, nós temos uma coisa bem interessante, ó. Observe estas figuras e responda à questão, tá certo? Então, nós temos essa figura aqui e essa outra. Ele pergunta bem aqui se essas figuras são equivalentes. Aí nós vamos justificar se são equivalentes, por quê? Então, pessoal, para a gente fazer isso aqui com segurança, primeiro devemos observar que as duas figuras foram feitas em cima dessa malha, uma malha cheia de quadrados. Então, se a gente conseguir contar a quantidade de quadrados que representa essa figura e também a quantidade de quadrados que tem nessa outra figura, dá para a gente fazer uma comparação e responder isso aqui, ok? Então, nós vamos agora contar de quantos quadrados é formado aqui essa figura. Eu vou contar aqui, ó. Então, quadrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós já temos 12 quadrados inteiros. Mas cada triângulo desse aqui com um pedaço desse, ó, forma um quadrado também, né? Então, nós já temos aqui, ó, 12. Vou colocar bem aqui para não esquecer. Nós temos 12 quadrados. Mas se pegarmos esse triângulo aqui com esse outro aqui, a gente forma um quadrado. Então, 13, né? Esse aqui com esse aqui forma um quadrado. Então, 14. Aqui, ó. Este aqui, esse triângulo aqui com esse aqui, forma outro quadrado. Então, 15. E esse aqui com esse, outro quadrado. Então, vai ser o total de 16 quadrados. Essa figura aqui, né, se fosse 1 metro quadrado, seria 16 metros quadrados, tá certo? Ela é formada por 16 quadrados. Agora nós vamos contar dessa outra figura, ó, os quadrados inteiros, ó, tá aqui, ó, 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós já temos 8 quadrados inteiros, né? A cada 2 triângulos nós teremos outro, né, um quadrado. Então aqui, ó, já temos 8, então aqui eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, também dá um total de 16 quadrados. Então, pessoal, feito isso, a gente chega à conclusão de que a área dessa figura é igual à área dessa outra. Portanto, para responder, ó, se essas figuras são equivalentes, né, a gente diz que sim. Por quê? Pois elas têm a mesma área, né? A área dessa figura aqui é de 16, a área dessa figura aqui também é 16. Por isso, elas são equivalentes. E aqui na quarta questão, pessoal, a gente vai revisar aquelas figuras que a gente viu na aula passada, tá certo? Então aqui diz assim, determine a área de cada figura a seguir. Aqui na letra A nós temos um trapézio, base maior é 7, altura é 3, base menor 5. Na letra B nós temos outro trapézio, ó, base maior 7, base menor 3 centímetros e a altura é 2 centímetros. Na letra C nós temos um losango, o losango onde a diagonal maior mede 7 centímetros, a diagonal menor, que é essa aqui, mede 3 centímetros. Aqui outro losango, né? Então diagonal maior 5, diagonal menor 4. E vamos então responder aqui a letra A. Então é um trapézio, então aqui ó, letra A. A área de um trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura, e depois divide por 2. Essa é a regrinha que permite calcular a área dessa figura, né? Vai servir para a letra A e para a letra B. Então vamos lá, a área do trapézio vai ser igual a base maior, aqui está, ó, 7. Então fica 7 mais a base menor, que é 5. Aí fecha o parênteses e multiplica pela altura, que é 3. Depois nós vamos dividir por 2. E aqui
vai ficar 7 mais 5 é 12. 12 vezes 3, depois nós vamos dividir por 2. Então a área do trapézio vai ser 12 vezes 3 dá 36, dividido por 2, que dá 18 centímetros quadrados. Portanto, 18 centímetros quadrados é a área do trapézio da letra A. Vamos aqui para a letra B, área do trapézio. Então, olha só, é a base maior mais a base menor vezes a altura. E vamos dividir por 2. Então, a área do trapézio vai ser, vamos substituir, ó, a base maior é 7, a base menor é 3, a altura é 2, e vamos depois dividir por 2. Veja que nesse cálculo aqui a gente pode fazer esse artifício, ó. Aqui, cancela esse 2 com esse, e a área do trapézio fica 7 mais 3, 10. Né? Portanto, 10 centímetros quadrados. Agora vamos resolver a letra C, é um losango. Então a área do losango, aqui ó, letra C, a área do losango vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor e divide por 2. Então a área vai ser igual a diagonal maior é 7, a menor é 3, depois divide por 2. Então a área será igual a 7 vezes 3, 21, dividido por 2. A área do losango vai ser 21 dividido por 2 dá 10,5 centímetros quadrados. E aqui nós vamos para a letra D, também outro losango. Então, ó, a área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Isso aqui é a letra D. Então, a área vai ser igual a 5 vezes 4. Então, fica 5 vezes 4 e tem que dividir por 2. A área do losango, 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2. Portanto, finaliza 20 dividido por 2, 10 centímetros quadrados. E agora, pessoal, nós vamos para a quinta questão. Aqui diz assim, determine a área deste paralelogramo e responda a questão a seguir, tá certo? Aqui está o que ele vai perguntar. Antes, vamos ver aqui como é constituído aqui o paralelogramo. Então, o paralelogramo é essa figura aqui, que a gente, para calcular a sua área, precisamos da base, que aqui é 7, e da altura, que é 5, tá certo? Então, só lembrando, a área de um paralelogramo é só multiplicar a base pela altura, tá certo? Não precisa dividir por 2, é só multiplicar. Então, continuando, ele está dizendo assim, se dobrarmos a altura do paralelogramo, ó, se dobrarmos, se aqui é 5, se dobrarmos vai passar para 10. Então ele diz assim, se dobrarmos a altura do paralelogramo e dividirmos por 2, o que podemos afirmar sobre a área dessa nova figura? Então vamos lá. Então a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Então, se a altura é 5, se a gente dobrar e multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. Então, agora ela mede 10 centímetros. Vamos agora calcular a sua área. Então, base, que é 7, vezes a altura, que agora é 10, e vamos dividir por 2. A área vai ser igual a 7 vezes 10, 70, dividido por 2, 35. Então, a área desse paralelogramo é 35 centímetros quadrados. Então, respondendo aqui, se dobrarmos a altura do paralelogramo e dividirmos por 2, ele volta até a área original, né? Que era de antes, olha só. A área do paralelogramo era 7 vezes 5, 35 centímetros quadrados. O que nós fizemos? Nós dobramos a altura e depois dividimos por 2, né? Quer dizer, multiplicamos por 2 para ficar 10, depois dividimos por 2. Por isso que as áreas aqui ficaram iguais. Então, o que a gente pode afirmar é que se dobrarmos a altura e dividir por 2, continua, né, com a área inicial. Observe aqui nessa situação. Calcule a área dos triângulos abaixo, né, onde nós temos o triângulo aqui com a altura medindo 20 metros e a base medindo 15 metros. Veja como é muito fácil. Ó. A área de um triângulo, a regra vai ser, ó,
a base vezes a altura e tem que dividir por 2. Essa é a regra. Quem é a base? A base está aqui, ó. 15 é a base, 20 é a altura. Então nós vamos substituir esses valores aqui na regrinha e fazermos aqui o cálculo. Vamos fazer aqui o cálculo. Ó. A área do triângulo vai ser a base, que é 15, multiplicado pela altura, que é 20. Aí a gente tem que dividir por 2. Continuando aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual a... Vamos lá, ó, 15 vezes 2 dá 30. Esse zero aqui a gente coloca embaixo, do lado, né? E divide por 2. Então, a área do triângulo vai ser 300 dividido por 2 dá 150. Como a medida está em metros, 150 metros quadrados. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.